Bom dia a vocês que já chegaram por aí. Se puderem, por favor, compartilhe aí com o pessoal. Bem, hoje, segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Como todas as segundas, vocês já sabem, eu entro ao vivo pela manhã para falar sobre o artigo. Eu faço a leitura do artigo e comento com vocês alguns trechos, algumas coisas que não cabem dentro do texto. Então eu venho aqui e faço a leitura e dou algumas explicações, faço alguns comentários. Eu já vi que o pessoal está compartilhando. Muito obrigado por compartilharem. Eu vou fazer a minha parte, vou compartilhar também. Vou compartilhar aqui, ver se eu consigo, compartilhar. Deixa eu ver. Pronto, minha gente, é isso. Eu vou compartilhar no meu perfil pessoal também. Já vou começar a leitura, sem mais delongas, Minha gente, hoje eu dediquei o artigo, mais uma vez, à questão dos professores, Que é uma luta que a gente começou, na verdade. O movimento se engajou definitivamente quando eu vim a Panelas, acredito que em 2017, quando eu subi lá no carro, aqueles gritos lá na frente, dizendo que a Câmara era empregada, foi justamente por um das bandeiras que nós levantamos sobre os professores na época. Vamos lá. E aí eu escrevi o seguinte texto. A Alice, o pessoal que está dentro dos grupos aí do WhatsApp, eu peço que compartilhe também, se possível. Vamos lá. A prefeita ainda deve aos educadores. A linha ideológica serjanista continua levando em frente o projeto criminoso de perpetuação no poder. A expressão mais utilizada é: em time que está ganhando não se mexe. Porém, isso é o que se conhece como termo relativo, ou seja, em si mesmo o termo não quer dizer nada. Até porque o time está jogando contra o povo e está ganhando para si, não para a comunidade. Desta maneira, torna-se patente a necessidade da mudança. Observe, por que eu digo que em time que está ganhando, essa expressão dita por si mesma e em si mesma ela não significa coisa nenhuma. O time está ganhando, mas a torcida ganha o quê? Quem sustenta o time ganha o quê? Quem patrocina ganha o quê? Que é a população. A população está perdendo, enquanto o time está ganhando. Ou seja, há aí alguém fazendo gol contra a comunidade panelense. Então o time realmente está ganhando, mas aquela equipe da cúpula, aquele pessoal lá, a Risotril, a prefeita, a família dela, aquela turma, esses sim estão ganhando, porque eles estão na cúpula enriquecendo e vivendo do funcionalismo público, não por mérito, mas porque fazem parte daquele grupo ali que torce organizadamente ou ultimamente desorganizadamente, já que tem um terceiro braço aí da turma de Cruzes, para poder continuar vivendo daquilo, projeto de perpetuação do poder. Os seguidores do desgoverno aproximam-se cada vez mais da esquizofrenia política ideológica, já que o primeiro sinal de loucura é a negação da realidade concreta. Sempre utilizam termos equivocados que remetem muito mais a uma ideia de torcida organizada do que de democracia representativa. E mesmo quando uma classe de profissionais, como o Sindicato dos Servidores Municipais de Panelas, reivindicam legitimamente direitos garantidos, há por parte do poder público municipal uma interpretação de atitude beligerante nesse ato, o que demonstra um desespero, um despreparo, tanto no entendimento de sua condição de poder público, quanto na avaliação do que é o sindicato de classe. Vejam, o normal para uma cidade, para o poder público, para um sindicato, o normal é acontecer o que aconteceu em Cupira, quando o prefeito José Maria foi falar que ratearia o Fundef quando fosse depositado na conta da prefeitura. Veja que não houve uma briga entre o sindicato que representa a classe
É bom lembrar que vereadores representam o povo. Quem representa as classes, ou cada classe, é o seu respectivo sindicato. E o sindicato foi do lado de Zé Maria. Veja, eles não estavam brigando, discutindo para ver quem tinha razão, se era oposição, se era isso. Não. Ele foi do lado do sindicato. E ele concluiu, ainda que o sindicato não existisse, ainda que o sindicato não tivesse solicitado, ele ratearia, porque ele acredita que o Fundef é um dinheiro devido aos professores. Em Panelas acontece de uma maneira diferente. Qualquer um que reclama ou que clama por um direito garantido é visto como oposição. Ou seja, você tem que concordar com tudo. Custava nada os serjanistas, a equipe que torce para o ex-prefeito continuar no poder por mais 20, 30 mil anos, custava nada ele dizer, olha, eu estou no grupo, tudo bom, mas eu discordo desse posicionamento. Eu acho que os professores tinham que receber o Fundef. Eu acho que os valores do Fundeb deveriam ser repassados, porque já vem o dinheiro para isso, para o repasse. Acredito que deve-se pagar o piso nacional dos professores em Panelas, como em Cupira é feito, e que tenha que haver um plano de cargos e carreira. Qual é o problema em assumir isso? Não precisa ser de oposição para falar a verdade. Não precisa querer votar em Rubem, Lourinho, em qualquer um de outra via política partidária. Não precisa querer votar neles e necessariamente, para isso, dizer que você é contra o direito dos professores. Custava nada você que é serjanista, você que está do lado do ex-prefeito e quer ajudá-lo a se perpetuar no poder, custa nada você dizer, olha, eu estou na equipe, mas eu discordo desse posicionamento aqui. Vocês estão verdadeiramente castrando o direito dos professores, vocês estão perseguindo eles. Vocês não pagam piso, vocês não pagam Fundeb, rateiam Fundef, vocês não repassam Fundeb, está errado. Eu não sou de oposição, vocês poderiam até dizer isso, né? Não voto no outro partido e tal, mas isso está errado. Qual é o problema? Se você está de um lado, de um grupo, que para estar nele necessariamente você tem que negar a realidade, obviamente esse grupo está te enlouquecendo, porque o primeiro sinal de loucura é a negação da realidade. Então, ainda que esteja em um grupo A ou em um grupo B, você tem compromisso com que as coisas, com os fatos. Eu dou aqui, não é falácia, é argumento. E vocês vão ver aqui. O SISMUP vem de uma luta antiga contra desmandos arbitrários da administração pública municipal. A própria história do sindicato revela a veracidade da afirmação anterior. Professores relatam frequentemente situação em que foram perseguidos. Sindicalistas falam do tom de desprezo, desrespeito, grosseria em tentativas de negociação com o desgoverno serjanista. Penso que antes de deverem valores monetários aos professores, é devido o justo respeito, com juros e correção, já que nunca o tiveram, e cabe até um pedido de desculpas. Por que não? Qual é o problema? Os precatórios do Fundef é um dos maiores exemplos que temos da falta de comprometimento da Prefeitura de Panelas para com os profissionais da educação. O dinheiro está na conta, parado, sem servir para nada. Em plena pandemia, o trabalho dos professores só aumenta. Poderiam fazer o rateio assim, professores em plena crise, poderiam reaver os valores consideráveis que poderiam variar entre 30 mil e 100 mil reais. Isso daria uma tranquilidade financeira maior para os professores e se não estivessem que estão passando, né, por necessidade. Fundamento tem, precedente tem, se tiver vontade dá para ratear. E só não rateia quem não quer. Isso aí já está provado. É mais uma questão de que não cabe argumento, porque é uma questão objetiva, né? Dizer que o Tribunal de Contas da União é um órgão do judiciário que determina, como o ex-prefeito disse, é uma imbecilidade. Podem dizer que eu estou faltando com respeito, mas não tem outra palavra para isso. Você procura na Constituição, salvo engano, no artigo 92, que descreve quais são os poderes do judiciário, você não acha o Tribunal de Contas ali. Porque qualquer topeira, qualquer capivara com a Constituição na mão sabe que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é um órgão de controle externo que serve para auxiliar o Congresso.
Ou seja, ele recomenda, ele faz análises, claro, e aprovam ou rejeitam contas. O Tribunal de Contas da União está para a União, né? Como já o próprio nome diz, União, como o TCE está para o município, para o Estado. Recentemente, o presidente do sindicato, Demir Cordeiro, denunciou a falta de compromisso do desgoverno panelense ao Ministério Público e protocolou a denúncia ao referido órgão, a 154017. Alguns dias depois, correndo para não ter outra recomendação do MP, a prefeita decidiu pagar um bônus sem citar previsão para pagar outros valores que estão em atraso. Por exemplo, o piso nacional, reajustado desde o ano de 2000, primeiro o 12,84 de 2020, ou de 2019 de 4,17, 2016 de 11,36, retroativos desde janeiro de 2017. Tudo isso são reajustes atrasados de uma prefeitura que se gaba de pagar em dia e ter dinheiro em conta, estando supostamente numa situação financeira boa. Veja que só piora quando eles tentam argumentar, né? Além de tudo isso, é preciso lembrar que o ex-prefeito, líder político da atual torcida organizada da situação, já teve rejeição técnica do TCE por ficar ilegitimamente com 5 milhões em conta de um valor que deveria ser repassado. Isso sem contar com a recomendação de rejeição de contas por inobservância do percentual mínimo previsto na Constituição na educação. Veja que quando eles tentam argumentar, porque não há argumento, piora a situação. O ex-prefeito foi à rádio dizer que Panelas está em uma situação financeira boa. Ponto 1. Depois que tinha mais de 20 milhões em conta. Ponto 2. Que a prefeitura paga em dia. Mas como é que a prefeitura vai pagar em dia se tem tantos valores atrasados? Porque pagar em dia significa você cumprir todas as obrigações que você tem na sua integralidade. Se você paga o salário dos professores, mas é abaixo do mínimo, porque o mínimo para professor é o piso, obviamente você não está pagando em dia, você está pagando de maneira parcial toda data X, né? Então, se deve-se reajuste de 12,84 de 2020, 4,17 de 2019, 11,36 de 2016 e reajuste desde janeiro de 2017, óbvio que não se paga em dia. E o pior, não se paga em dia com dinheiro em conta. O TCE, como vocês sabem, recomendou a rejeição porque o ex-prefeito ficou com 5 milhões em conta de um valor que deveria ser repassado. Então, como é que alguém que tem conta rejeitada por estar com 5 milhões em conta, que deveria ter repassado e não repassou, que tem tantos valores assim para reajustar porque estão defasados, que tem tudo isso aí, diz que paga em dia? Está errado, né? Imagina você dizer que paga em dia e está sempre devendo. Tem alguma coisa errada. São realmente muitos argumentos que fundamentam a tese de que o sergianismo teme a educação. Com professores bem valorizados, o que beneficia a comunidade como um todo, haveria mais qualidade nas aulas e uma sociedade bem educada não vira fã de político, especialmente um com ficha suja, né? Uma população bem preparada intelectualmente não grita segue o líder, nem tome outra lapada. Menos ainda sai ofendendo ou aceita a ofensa do tipo que compara cidadãos e cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras e pais de famílias com hienas. Se uma sociedade está preparada de fato para fazer uso do sufrágio universal, ela bota para fora da vida política tanto os que chamam o próprio povo de incapacitado quanto os que o seguem. A atual administração pública municipal deve muito aos professores, mas deve muito mais ao povo, que após 20 anos de sergianismo, continua sendo chamado pelo próprio sergianismo de carente. Aí não dá, né? Esse foi o artigo dessa semana. Cabe aqui mais um comentário, né? E o comentário é justamente essa questão final, né? Veja, Panelas alcança os números em educação de IDEB, de não sei o que lá, e na prática, porque a educação ela tem
várias ramificações, aí, várias vertentes, né, vários prismas que você pode observá-la. Primeiro, do ponto de vista da escolarização. As crianças estão indo para a escola, os professores estão dando aula, os professores estão bem remunerados, a lei do piso está sendo cumprida, né? Tudo isso você observa, nós estamos olhando pelo prisma da escolarização. Do outro lado, nós temos a realidade, ou seja, o que você presencia, o que você vê, as pessoas com quem você conversa, as conversas que você ouve, os argumentos que você ouve. E aí, vendo tudo isso, você analisa se fora da escola, aquela boa educação de dentro da escola está funcionando. Não é? Como é que eu posso dizer que Panelas tem uma boa educação se na escola eles tiram notas boas em vários índices de análises e tudo mais, de provas e testes, mas fora você vê a turma seguindo políticos sem entender a relação entre o patrimônio público e o privado, sem compreender que político não é popstar, político é empregado do povo, funcionário, que gestor não é dono do município, justamente está dizendo ele gestor, ele é um gestor. Ele tem que tomar conta das contas públicas, tem que repassar dinheiro para a educação, para a saúde, verificar, cuidar do patrimônio público como um todo. As pessoas não conseguem compreender isso. Como é que a educação está funcionando? Não, o que nós temos que dizer, o termo correto para utilizarmos nesse caso é a escolarização vai bem. Né? Dentro da escola, os professores continuam dando aula, estão aplicando o conteúdo que se tem que aprender para passar no vestibular ou no Enem. E vão bem todos os testes que se fizerem lá fora. A escolarização vai bem, mas a educação não. Uma sociedade bem educada não é aquela que está presa dentro do ambiente escolar, dominando conteúdos eminentemente escolares. Mas sim aquelas pessoas que sabem trazer aquele conhecimento para dentro da realidade e dentro da realidade transformá-la a partir do conhecimento. Isso é educação de qualidade. Justamente porque nós prendemos, enclausulamos aquelas crianças dentro da escola para elas aprenderem a conviver do lado de fora. Nós não treinamos crianças em cativeiro para que elas saibam apenas a realidade daquilo que ela vê dentro da escola, mas justamente para aquele conhecimento ser externado para o mundo e transformado a partir daquele conhecimento. A transformação começa na escola, porque é na escola que se ensina a transformar a realidade do lado de fora dos muros da escola. Isso é muito óbvio. É ululante, né? Então, a educação de Panela irá bem quando nós percebermos que a política se faz com um debate, que com argumentos como os que eu apontei aqui, com dados, né? Não é nem só argumento, são dados e a partir desses dados eu extraí meus argumentos. Vamos lá, dados concretos. Existe uma lei federal que determina o piso. O piso é o mínimo, é o salário mínimo do professor, é da onde se começa a conversar, que é de R$ 2.870. Se você, professor, recebe isso apenas com o piso, fora as gratificações, fora os planos de carreira, fora tudo que você tem aí, então a prefeitura está pagando certo. Se você ganha 2.886, se eu não me engano, o piso nacional hoje, 47 centavos. Se você ganha isso como piso, e aí vão acrescentando, na medida em que você tem pós-graduação, mestrado, doutorado, para o seu salário chegar, por exemplo, a R$ 5.000, como em Cupira chega, no plano de cargos e carreira, então a prefeitura está pagando certo. Tá bom? Se não, está errado. Então, vejam, são primeiro dados, depois vem um argumento. O dado tem a lei do piso e tem a Constituição Federal que determina o percentual mínimo de aplicação em educação. Tem verbas do Fundeb que vem para a Panelas, que são milhões, né? E isso não de hoje, né? De sempre. E aí, no meio disso tudo, nós temos reajustes a serem feitos, que vem desde 2017, janeiro de 2017, depois 2016, depois 2018
2019 e depois de 2020, 12,84%. Certo? Até aqui são dados. Não tem argumento aqui ainda. São dados. Você pega todos esses dados e aí você analisa eles. Certo? Você os analisa da seguinte forma. Por que está atrasado? Porque não está em dia. Logo, eu não posso dizer que a prefeitura paga em dia. Se o salário começa pelo piso e a prefeitura soma todos os benefícios para chegar no piso, quando deveria se começar no piso para somar os benefícios, então não está pagando nem em dia e nem certo, da maneira correta. Logo, está errado. E para pensar, para chegar a toda essa conclusão, você não precisa ser de oposição, caramba. Você não precisa necessariamente votar no grupo de oposição. Você pode simplesmente ajudar a democracia e a administração pública que você gosta, do lado que você gosta, dizendo que ela está errada. Vocês têm que chegar, ter a condição, pelo amor de Deus, é um país livre. Tem um rol ali de 78 incisos no artigo 5º da Constituição que te dá liberdade de expressão, de inviolabilidade dos teus direitos fundamentais. São cláusulas pétreas. Diante de tudo isso, são argumentos, né? Todos esses argumentos baseados nesses dados. Do outro lado você tem que escutar o quê? Segue o lead, toma outra lapada, é 15, é 40, é 13, é sei lá o quê. Mas veja, isso não diz nada, não resolve o problema da educação. Resolve? Não. Então, será que a educação tá boa mesmo em Panelas? Eu penso que os professores estão fazendo a sua parte com a escolarização. A educação, principalmente a alta cultura, né? Ou pelo menos a cultura que nós não temos no município, a cultura, para que nós possamos saber valorizar ali, nós como sociedade, pessoas como Walter, como Brito, como José Alexandre Saraiva e tantos outros gênios que nós temos aqui na nossa cidade, para que a população compreenda, tenha o nível mínimo para se começar uma conversa sobre política e sobre cultura em geral. Não. A educação não vai bem. Mas um dia a gente vai chegar lá, eu tenho certeza. Tá bom? Segunda-feira nós estaremos aí de novo, lendo mais uma vez um artigo. Hoje, das 21 horas, eu apareço novamente aqui pelo Facebook, no Café com Política, né? Mais tarde. Inclusive, hoje vai ter uma pauta bem quente, vai ter muita coisa aí que a gente vai dizer. Eu vou rodar uns áudios aí de um fake que está pelo WhatsApp dizendo que é da oposição e tudo mais. Enfim, hoje o Café com Política vai pegar fogo e eu conto com a participação de todos vocês, né? Os que vão assistir depois. E é isso. Até mais tarde, às 21 horas, no Café com Política. Avante!